Decreto-Lei nº 1001 de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Título 2. Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Capítulo 1. Do motim e da revolta. Motim. Artigo 149. Reunirem-se militares, 1. Agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la. 2. Recusando obediência superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência. 3. Assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou violência, incomum, contra superior. 4. Ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte, para ação militar, ou prática de violência, em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar. Pena, reclusão, de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Revolta. Parágrafo único. Se os agentes estavam armados. Pena, reclusão, de 8 a 20 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Organização de grupo para a prática de violência. Artigo 150. Reunirem-se 2 ou mais militares, com armamento ou material bélico de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou a coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar ou missão de lealdade militar. Artigo 151. Deixar o militar de levar ao conhecimento do superior o motim ou a revolta de cuja preparação teve notícia ou, se presenciar o ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. Conspiração. Artigo 152. Concertarem-se militares para a prática do crime previsto no artigo 149 deste Código, isenção de pena. Parágrafo único. É isento de pena aquele que, antes da execução do crime quando era ainda possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste de que participou. Cumulação de penas. Artigo 153. As penas dos artigos 149 e 150 são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Capítulo 2. Da aliciação e do incitamento. Aliciação para motim ou revolta. Artigo 154. Aliciar militar para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo 1 deste título. Incitamento. Artigo 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem introduz, afixa ou distribui, em lugar sujeito à administração militar, material impresso, manuscrito ou produzido por meio eletrônico, fotocopiado ou gravado que contenha incitamento à prática dos atos previstos no caput deste artigo. Apologia de fato criminoso ou do seu autor. Artigo 156. Fazer apologia de fato que a lei militar considera crime, ou do autor do mesmo, em lugar sujeito à administração militar. Pena, detenção, de 6 meses a 1 ano. Capítulo 3. Da violência contra superior ou militar de serviço. Violência contra superior. Artigo 157. Praticar violência contra superior. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos. Formas qualificadas. Parágrafo 1. Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, ou oficial general. Pena, reclusão, de 3 a 9 anos. Parágrafo 2. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Parágrafo 3. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa. Parágrafo 4. Se da violência resulta morte. Pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Parágrafo 5. A pena é aumentada da 6ª parte, se o crime ocorre em serviço. Violência contra militar de serviço. Artigo 158.
Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos. Formas qualificadas. Parágrafo 1. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Parágrafo 2. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa. Parágrafo 3. Se da violência resulta morte, pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Ausência de dolo no resultado. Artigo 159. Quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade. Capítulo 4. Do desrespeito a superior e a símbolo nacional ou a farda. Desrespeito a superior. Artigo 160. Desrespeitar superior diante de outro militar. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço. Parágrafo único. Se o fato é praticado contra o comandante da unidade a que pertence o agente, oficial general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é aumentada da metade. Desrespeito a símbolo nacional. Artigo 161. Praticar o militar diante da tropa, ou em lugar sujeito à administração militar, ato que se traduz em ultraje a símbolo nacional. Pena, detenção, de 1 a 2 anos. Despojamento desprezível. Artigo 162. Despojar-se de uniforme, com decoração militar, insígnia ou distintivo, por menosprezo ou vilipêndio. Pena, detenção, de 6 meses a 1 ano. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o fato é praticado diante da tropa, ou em público. Capítulo 5. Da insubordinação. Recusa de obediência. Artigo 163. Recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Pena, detenção, de 1 a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Oposição à ordem de sentinela. Artigo 164. Opor-se às ordens da sentinela, pena, detenção, de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Reunião ilícita. Artigo 165. Promover a reunião de militares, ou nela tomar parte, para a discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar, pena, detenção, de 6 meses a 1 ano a quem promove a reunião, de 2 a 6 meses a quem dela participa, se o fato não constitui crime mais grave. Artigo 166. Vetado. Capítulo 6. Da usurpação e do excesso ou abuso de autoridade. Assunção de comando sem ordem ou autorização. Artigo 167. Assumir o militar, sem ordem ou autorização, salvo se em grave emergência, qualquer comando, ou a direção de estabelecimento militar, pena, reclusão, de 2 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Conservação ilegal de comando. Artigo 168. Conservar comando ou função legitimamente assumida, depois de receber ordem de seu superior para deixá-los ou transmiti-los a outrem, pena, detenção, de 1 a 3 anos. Operação militar sem ordem superior. Artigo 169. Determinar o comandante, sem ordem superior e fora dos casos em que essa se dispensa, movimento de tropa ou ação militar, pena, reclusão, de 3 a 5 anos. Forma qualificada. Parágrafo único. Se o movimento da tropa ou ação militar é em território estrangeiro ou contra força, navio ou aeronave de país estrangeiro, pena, reclusão, de 4 a 8 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Ordem arbitrária de invasão. Artigo 170.
ordenar, arbitrariamente, o comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado a entrada de comandados seus em águas ou território estrangeiro, ou sobrevoá-los, pena detenção, de 1 a 2 anos. Uso indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia. Artigo 171. Usar o militar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia de posto ou de graduação superior, pena detenção, de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa. Artigo 172. Usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito, pena detenção, até 6 meses. Abuso de requisição militar. Artigo 173. Abusar do direito de requisição militar, excedendo os poderes conferidos ou recusando cumprir dever imposto em lei, pena detenção, de 1 a 2 anos. Rigor excessivo. Artigo 174. Exceder a faculdade de punir o subordinado, fazendo com rigor não permitido, ou ofendendo por palavra, ato ou escrito, pena detenção, de 1 a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Violência contra inferior hierárquico. Artigo 175. Praticar violência contra inferior hierárquico, pena detenção, de 3 meses a 2 anos. Resultado mais grave. Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte, é também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no artigo 159. Ofensa aviltante a inferior hierárquico. Artigo 176. Ofender inferior hierárquico, mediante ato de violência que, por natureza ou pelo meio empregado, seja considerado aviltante, pena detenção, de 1 a 2 anos. Capítulo 7. Da resistência. Resistência mediante ameaça ou violência. Artigo 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a quem esteja prestando auxílio, pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Forma qualificada. Parágrafo 1º, a. Se da resistência resulta morte, pena reclusão, de 6 a 20 anos. Cumulação de penas. Parágrafo 2º. As penas previstas no caput e no parágrafo 1º deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Capítulo 8. Da fuga, evasão, arrebatamento e amotinamento de presos. Fuga de preso ou internado. Artigo 178. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva, pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Formas qualificadas. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado à mão armada ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, pena reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo 2º. Se há emprego de violência contra a pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se o crime é praticado por pessoa sob cuja guarda, custódia ou condução está o preso ou internado, pena reclusão, até 4 anos. Modalidade culposa. Artigo 179. Deixar, por culpa, fugir pessoa legalmente presa, confiada à sua guarda ou condução, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Evasão de preso ou internado. Artigo 180. Evadir-se, ou tentar evadir-se o preso ou internado, usando de violência contra a pessoa, pena detenção, de 1 a 2 anos, além da correspondente à violência. Primeiro, se a evasão ou a tentativa ocorre mediante arrombamento da prisão militar, pena detenção, de 6 meses a 1 ano. Cumulação de pena. Segundo, se ao fato sucede deserção, aplicam-se cumulativamente as penas correspondentes. Arrebatamento de preso ou internado. Artigo 181.
arrebatar preso ou internado, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob guarda ou custódia militar, pena reclusão, até 4 anos, além da correspondente à violência. Amotinamento. Artigo 182. Amotinarem-se presos, ou internados, perturbando a disciplina do recinto de prisão militar, pena reclusão, até 3 anos, aos cabeças, aos demais, detenção de 1 a 2 anos. Responsabilidade de participe ou de oficial. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem participa do amotinamento ou, sendo oficial e estando presente, não usa os meios ao seu alcance para debelar o amotinamento ou evitar-lhe as consequências.